Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. E assim como eleitos de Deus, cumprindo a vontade do Pai, declaramos que Jesus é o Senhor. Declaramos que Jesus é o Senhor. E assim como eleitos de Deus, cumprindo a vontade do Pai, declaramos que Jesus é o Senhor. Declaramos que Jesus é o Senhor. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Oh. É por fé. Em Hebreus diz que o meu justo viverá pela sua fé. Em Abacuque 2,4 diz: o meu justo pela sua fé viverá. Glória a Deus. É por fé para que seja segundo a graça de Deus. É por fé para que seja segundo a graça de Deus. A vida em graça ela é diferente, não é pelas obras da lei. A vida em graça é diferente, Onde o justo vive pela pela fé. É por fé para que seja segundo a graça de Deus. É por fé para que seja segundo a graça de Deus. A vida em graça é diferente, não é uma religião. Há ordenanças nem mandamentos, o que há é uma vida com Deus. É por fé para que seja segundo a graça de Deus. É por fé para que seja segundo a graça de Deus. A vida em graça é diferente, não é pelas obras da lei. A vida em graça é diferente. onde o justo vive Será pela babaia, fé. para que seja segundo a graça de Deus. É por fé Para que seja segundo a graça de Deus. A vida em graça é diferente, não é uma religião. A vida é mandamento. o que há é uma vida com Deus. É por fé para que seja segundo a graça de Deus. É por fé para que seja segundo a graça de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos estudar, né? Hoje somos mais que vencedores. Amém. Ministério Graça e Apostolado,
É um ministério sério para a pessoa séria que quer levar a sério as coisas de Deus. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Em Efésios 3:20, diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais é Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então a gente sabe que quando vamos fazer a vontade de Deus, é tudo de acordo, mediante a fé que temos. Se nós exercitamos a fé, tudo que vamos fazer é de acordo com a medida de fé que temos. Se nós cremos que nós somos capazes de fazer, porque Deus é quem faz através de nós. Então, se Ele determina para nós fazermos ministrar cura na vida de uma pessoa, é Ele que vai fazer através de nós, porque somos instrumentos dele. O poder dele que atua em nós. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes nós determinamos uma cura na vida de uma pessoa e Ele faz outras. A gente determina aquilo que a pessoa está vendo que foi, mas o Senhor faz muito além. E a gente sabe que Deus, Ele é Deus de perto e Deus de longe. Não precisa estarmos no local para poder fazer uma oração, a pessoa está presente. Não é necessário. Basta nós crermos, porque há anjo ministrando em nosso favor. Há anjos que nós podemos dar ordens, que eles estão aqui para nos servir e para ministrar em nosso favor. Então nós podemos dar ordem aos anjos para ministrar em favor de alguém e eles vão, porque eles são velozes. E foi uma ordem de Deus dada a eles para ministrar em nosso favor e para estar aqui para que nós possamos dar ordem a eles, para eles fazerem aquilo que nós determinamos. A palavra de Deus, e eles fazem isso. Né? Nós podemos, anjos, ministra em favor da Jussiane, ele vai lá e ministra em favor, nós declaramos, nós damos ordem, ela ministra cura em favor dela, eu declaro ordens ministrando em favor dela, cura. Eu não estou lá, mas os anjos vão estar e eu sei que vai acontecer. Porque nós estamos lidando com o mundo espiritual, porque nós somos espirituais e os anjos são espíritos. Deus é espírito e nós declaramos a palavra e vai se cumprir, porque o poder de Deus atua em nós. É segundo o poder dele que atua em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Ele manifesta em nós e através de nós. Por isso que a palavra de Deus em Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque os pensamentos dele são maiores que os nossos. E mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Por isso que nós temos que viver por fé e não por vista. Por quê? Porque nós declaramos a palavra, nós cremos no que está escrito, declaramos e ela vai se cumprir. É isso que é exercitar a nossa fé. Crer no que está escrito. Se está escrito, então vamos falar. Apóstolo Paulo diz, eu criei, por isso falei. Então, se Deus diz em Efésios 3:20 que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, nós declaramos pela vida de uma pessoa cura. Ela está precisando de prosperidade. O Senhor vai fazer além do que eu pedi. Eu pedi cura, ele vai entrar com providência de prosperidade. Eu peço prosperidade, ele vai entrar em cura, porque ele faz muito além, ele conhece. O que eu estou vendo, Deus sabe muito além. E faz muito além do que pedimos ou pensamos.
Lá em Romanos, capítulo 8, 31, diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que acontece no mundo, a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas para nós termos bom ânimo, que Ele venceu o mundo, e nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu, e nós somos mais que vencedores em Cristo. Que diremos, pois, diante dessas coisas, diante de tudo que acontece conosco? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem ninguém, porque Ele está em nós. E não tem nada, nem ninguém maior do que Ele. Ele é único, Ele é soberano. Então não há nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Porque agindo Deus, quem que vai impedir? Se Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Porque Ele é o próprio Deus que está em nós. E há poder em nós. Por isso que o que falamos vai acontecer. Porque nós precisamos crer no que está escrito e viver pela fé no que está escrito. Crer, profetizar que vai acontecer. Crer que já somos salvos, crer que já somos justificados, crer que já somos abençoados, que somos eleitos de Deus, que o diabo já foi aniquilado. Crer no que está escrito. A palavra de Deus diz, Hebreus 2,14, que assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele também participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então a gente crê. E a gente não vive com medo, preocupado com nada. Porque Deus diz na palavra que ele já venceu e nós somos mais que vencedores, então a gente não tem que preocupar com nada. Lá em Filipenses 2, capítulo 13, diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Então aqui a gente vai ver que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar de acordo com a vontade dele. Então se nós estamos aqui reunidos para aprender, não é porque nós queremos. Porque ele já determinou, ele que realiza em nós tanto querer como efetuar. O querer é dele em nós. Porque nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos dele. E vivemos e andamos guiados pelo Espírito Santo. Então nada do que a gente faz é porque a gente quer fazer. É porque fomos dirigidos por ele. Ah, vamos orar por uma pessoa, é porque ele determinou para a gente orar por aquela pessoa. Levou a gente naquele local. Se a gente não tivesse ido hoje lá onde a gente foi, não teria encontrado com aquela senhora e não teria ministrado sobre a vida dela. Glória a Deus. Mas Deus determinou. A gente foi com um propósito, mas o Senhor já tinha um efetuar, um querer. Glória a Deus. E houve a manifestação lá e ele agiu através de nós. Então tem coisas que a gente não sabe. Então por isso que ele diz, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou na mente de homem algum, é o que ele preparou para nós, mas a nós foi revelado todas as coisas. Porque nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós entendemos o querer e o realizar dele nas nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, em tudo vamos dar graça, porque é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque é ele que efetua o querer e o realizar nas nossas vidas. Todas as coisas colaboram para o nosso bem, tudo vamos dar graças. Porque é ele que efetua o querer e o realizar. Se nós queremos uma coisa, é porque ele efetuou o querer, não é nosso, é dele. Se nós não somos de nós mesmos, tudo que fazemos não é porque queremos, é porque ele já determinou isso. Por isso que ninguém aceita Jesus.
Porque para reconhecer Jesus precisa ter a manifestação do Espírito Santo, porque ele que convence o homem do pecado, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Deus diz, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Por isso que nós somos mais que vencedores. Por que somos mais que vencedores? A palavra nos garante que somos, por todas essas coisas, somos mais que vencedores. Porque podemos passar perigo, espada, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo tem perigo, no mundo tem espada, mas vocês são mais que vencedores. Porque eu estou com vocês. Sou eu que permito as coisas, para quê? Para que vocês venham crescer e saber que comigo tudo é possível. O querer é realizar é de Deus. Deus levou Davi ali. Às vezes a gente vai com um propósito num lugar, mas só que tem um querer e um efetuar de Deus ali naquele local. A gente vai por uma coisa, depois fala, eu não sei por que eu estou aqui. E Deus fala, eu sei por que você está aqui. Porque eu tenho que fazer algo através de você. Porque você é um instrumento meu. Então, onde a gente vai, tem propósito de Deus, um filho de Deus, e onde o filho de Deus vai, há mudança, há poder em nossas palavras. Hoje o que Nelly falou, aquela moça transformou, aquela senhora foi transformada. Porque há poder nas nossas palavras, nós não somos de nós mesmos, é Deus que fala em nós, através de nós. Ele diz, abre os teus lábios que quem fala sou eu. E a palavra dele, ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. A minha palavra não volta vazia, antes faz aquilo que apraz o meu coração, porque o querer é realizar é dele. É ele que efetua o querer e o realizar nas nossas vidas. Nós não somos de nós mesmos, é ele que faz todas as coisas através das nossas vidas. Todos os desejos que nós temos é o Senhor querendo realizar. Ele coloca o desejo e ele realiza. Então, nós não fazemos nada. Nós só vivemos o que já está preparado para nós desde antes da fundação do mundo, que já foi preparado para nós. Quando ele disse para Jeremias, Jeremias, tu és um profeta. Ele não disse, tu vais ser, tu é um profeta. Eu te escolhi como profeta das nações. Jeremias disse, Senhor, mas eu sou uma criança. Ele falou, não, Jeremias. Antes de te formar, antes de você existir, eu já tinha determinado que você seria. Então, nós já fomos determinados para o que nós vamos ser e fazer. Tudo já está escrito. A Bruna seria o que é? Tem programado para frente o que vai ser? Porque já está escrito, Deus não vai fazer nada, tudo foi feito por ele. Ele diz, tudo foi feito por mim e para mim são todas as coisas. Já foi feito. Só vai realizar o querer dele nas nossas vidas. Ai, Jesus. Porque o querer dele já foi realizado. Só vai efetuar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que é dar graça em todas as circunstâncias? Né? Em tudo dá graça porque é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque muitas das coisas a gente deseja e não acontece. Muitas das coisas que a gente queria que não acontecesse e acontece. Mas vamos dar graça porque Deus tem propósito em tudo que acontece conosco. Todas as coisas colaboram para o nosso bem. Vamos agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, porque Ele quer mostrar que Ele é por nós. Que Ele está em nós. E que aquilo está colaborando para o nosso bem. Porque a palavra de Deus diz, e se está escrito, vamos crer. Todas as coisas colaboram para o nosso bem, em tudo vamos dar graça, porque é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas tem um querer, um porquê de Deus. Quando os discípulos disseram para Jesus, mas mestre, aquele menino nasceu cego, mas por que ele nasceu cego?
Quem pecou foi ele ou o pai dele? Ele falou, nenhum dos dois, é para Deus mostrar o poder dele. Então, acontecem as coisas nas nossas vidas, para quê? Para Deus mostrar o poder dele nas nossas vidas. Tanto para nós entendermos que ele é por nós, quanto para os outros ver que Deus é por nós. Então, por isso que acontecem as coisas, mas vamos agradecer a Deus, porque Deus está no controle de tudo. Nada sai do controle de Deus. Ele diz, tudo foi feito por mim, para mim são todas as coisas. Ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Ninguém pode tirar das minhas mãos. Ninguém. Porque agindo eu, não tem homem nenhum para impedir. Então, o que Deus já determinou para a gente, vai dizer, mas alguém tentou contra mim, está me perseguindo, e eu não vou chegar onde tem que chegar, porque fulano está intervindo. Não vai acontecer, porque Deus determinou, está determinado. O querer e o realizar dele. Tem propósito dele. É para mostrar para nós que por todos os impedimentos que tem, nós vamos chegar onde ele diz que vamos chegar. Amém. Precisou aquele gigante afrontar um povo para que aparecesse Davi na história. Tinham soldados valentes do exército de Saul. Mas só que aquelas vestes que os soldados de Saul usavam, Davi não quis. A armadura de Saul não servia para Davi. Porque a armadura que Davi tinha era a armadura de Deus. Se nós temos armaduras de Deus, proteção de Deus, nós precisamos de outras proteção. Por isso que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Porque essa que é o suficiente para nós. Davi disse, eu não quero essas armaduras de Saul. Porque dessas armaduras de Saul, todos os meus irmãos têm. Mas o que os meus irmãos têm, eu não tenho. Arabaci demais. Mas o que eu tenho, os meus irmãos não têm. E o que eu tenho é mais poderosa do que o que os meus irmãos têm. O treinamento que eu tenho, os meus irmãos não têm. Os meus irmãos não tiveram coragem de enfrentar o gigante. Sentiu fraco diante do gigante, com toda a armadura de um exército. Mas eu não tenho armas humanas. Eu não lido com armas humanas. Eu lido com armas espirituais. Ele disse para o gigante, você pode vir com espada, com escudo, com afrontas, mas eu vou em nome do Deus vivo. Porque está afrontando o Deus vivo. E se Deus é por nós, não tem ninguém contra nós. Por maior que seja o gigante, Deus já deu uma demonstração para nós de que não precisa muita coisa para vencer. Com uma funda e uma pedra, Davi era assim demais, vencer esse gigante, como se eu estivesse vendo. Rei da vassoura me dê paz. E nós, com uma palavra de Deus, venceremos. Se o nosso homem humano, a nossa mente humana disser, você não pode, o nosso homem interior, com a mente de Cristo, tudo eu posso naquele que me fortalece. E vamos vencer. Por isso que nós temos que ativar a mente de Cristo em nós, porque nós temos a mente de Cristo.
Não é com sabedoria humana que a gente vai vencer, e sim com as armas espirituais, que é a palavra de Deus, com o escudo da fé para defender, e com a espada da justiça, que é a palavra, para lutar. Deus Santo. Defende com o escudo da fé e avança com a espada da justiça, que é a palavra. Glória a Deus. Você não pode, defende com o escudo da fé. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você não consegue. Com Jesus eu sou mais que vencedora. Não podemos deixar entrar fortaleza na nossa mente. Temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, ou seja, sem acreditar no que está escrito. Se você não acredita no que está escrito, porque é Deus falando conosco através da palavra, mediante homens escolhidos por Ele. Ele fala conosco, Deus usa homens para falar com homens. E nós precisamos entender que Deus está falando conosco. Sem acreditar no que está escrito, a gente não pode agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. E que Ele é galardoador de todos aqueles que Ele buscam. Se nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, nós precisamos acreditar de que ela tem poder. Tudo foi feito através da palavra. Se está escrito, nós temos que acreditar que está escrito. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela se cumpre. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Não precisa de esforço físico para conquistar. Precisa de crer, profetizar. Eu criei, por isso falei. A fé é confessar, é acreditar. E aí nós vamos conseguir todas as coisas. Por isso que nós não precisamos fazer campanha de prosperidade. Por que não? Porque nós cremos que já foi nos dado. Nós temos que crer, tomar posse do que já é nosso. Chamar a existência aquilo que não é para ser. E vai acontecer. Simples assim? Simples assim. O meu justo, pela sua fé, viverá, não por obras. Pela fé. Eu creio e recebo em nome de Jesus. Eu creio que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Pela sua chaga fui sarado. Toma posse, porque se o Senhor nos usa para curar as pessoas, a gente vai ficar enfermo? Não vai. Mas é pela fé. É crer. Porque a gente fala, Jesus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, juiz dos juízes, mas está passando por problemas e acaba ficando entristecido, ficando enfraquecido, não fortalece na palavra, não se enche do Espírito Santo, não vai vencer. Sendo mais que vencedor. Porque não crê no que está escrito. Porque a fé é acreditar no que está escrito. Se creres, verás a glória de Deus. Se você acreditar, profetizar aquilo que está escrito, você vai ver acontecer. Você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Porque há manifestação. Por isso que ele diz, aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe. E que é galardoador. Quando nós buscamos a presença de Deus, a casa ficou cheia da glória de Deus. Porque a gente acreditava que isso poderia acontecer. Porque tudo que crê vai ter. Se chamar a existência, vai vir. Isso é real.
passar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu acreditei, por isso falei. Eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois que dele se aproxima, aquele que se aproxima dele, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Porque Deus é espírito, nós não vemos, mas temos que acreditar que ele existe. Por isso que aquele que fala dele precisa acreditar que ele existe. A gente não vê, mas ele existe. Porque ele é espírito. Se nós aproximamos dele, nós temos que crer que ele existe, que aquilo que a gente fala, ele escuta e responde. Ah, eu estou falando, será que Deus ouviu? Ele não está surdo. Ele disse, eu não estou surdo para que não possa ouvir. Ai, mas será que Deus vai me responder? Claro que vai. Ele fala. Ele chama, ele escolhe, ele capacita. Por isso, quando fala, mas eu não estou preparada para fazer isso. Está preparada sim, porque ele já te chamou e te capacitou. Primeiro ele chama, depois ele capacita. Ele vai mandar você fazer uma coisa sem te capacitar? Não. Pode fazer. Ele falou, eu sou contigo, por onde você for. Você não é de você mesmo, eu estou em você. Você faz aquilo que eu determino para você fazer. E quando eu mando você fazer, pode ter certeza que vai acontecer. Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Falaria eu e não cumpriria? Não foram vocês que me chamou, me escolheu, foi eu que escolhi vocês? Chamei por um propósito e esse propósito vai realizar. Todas as coisas estão no controle de Deus. Ele nos chamou. E ele vai fazer grandes coisas. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Como ele disse para Moisés. Moisés, quando Moisés disse, Senhor, mas eu não sei falar. Ele falou, Moisés, mas quem fez a boca do homem? Não fui eu? Eu tenho poder para fazer o homem falar e fazer o homem calar. Amém. Então a gente tem que entender. Nós não temos que olhar para nós mesmos, por fora. Nós não somos o que vemos, nós somos o que não vemos. Porque tudo que se vê é temporal, vai passar. O que não vê é que é eterno. Nós somos espíritos, estamos aqui para cumprir uma missão e vamos cumprir, porque Deus é por nós e não tem ninguém contra, ninguém vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas, porque Ele já nos escolheu, já nos predestinou e é isso que vai acontecer. Amém, Jesus. E eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Amém, Senhor. Glória a Deus. E em tudo nós temos que dar graça, porque a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ele diz, eu sei que em pensamento eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês, a cada um, conforme aquilo que vocês desejam. Aleluia, Jesus. Porque quando a gente deseja, não é o querer nosso, não é a vontade nossa, é dele. Amém, Ele faz com que nós desejamos, ele fala, eu vou realizar. Aleluia. Harabadabadaya shede cantaralabas. Reminaya shede cantarabasidemas. Samai, meu pai, é da vassoura, manaya lavassoura, manas, de paz. Glórias, glórias, glórias. Santo, santo, santo. Romanos 8:28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas Deus age, todas. Babai assim demais. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Para quê? Para o bem daqueles que o amam. Em todas as coisas Ele age nas nossas vidas. Ele age no nosso decanto tremepaz, na nossa área, no nosso homem interior. Ele age no homem exterior. Ele age em todas as coisas para fazer tudo aquilo que Ele quer.
porque Ele nos ama. Glória a Deus, Santo de Israel. Aleluia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito não é nosso, o propósito é de Deus. Nós estamos reunidos aqui porque queremos, não conhecemos o MGA porque queremos, porque Deus determinou para isso. Glória a Deus. Para que nós vivêssemos reinando em vida, em perfeita vitória. Ele diz, olha, vocês vão reinar em vida, em perfeita vitória. Eu chamei um povo dentre um povo para viver promessas. Para viver reinando em vida, em perfeita vitória. Não só lá, na glória, mas aqui na terra também. E como reinar em vida, em perfeita vitória aqui na terra? Conhecendo a graça e o apostolado. Aleluia, Jesus. Vivendo a palavra como ela é. Aleluia, Jesus. Porque a graça e o apostolado foi dado a Paulo para nós gentios. E a palavra de Deus, ela se cumpre. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, todas. Na saúde, no financeiro, na alma, no espírito, na carne, em tudo Deus age, no corpo, na alma e no espírito. Nada é impossível para Deus. Ele conhece o espírito, Ele conhece a nossa alma, Ele conhece o nosso corpo. E Ele diz, olha, em todas essas coisas eu faço, eu ajo. Para o bem de vocês, porque eu amo vocês. Vocês foram chamados de acordo com o meu propósito. Amém, Jesus. Vocês estão aqui neste mundo com o propósito de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e levar as boas novas àqueles que estão cativos, oprimidos, aqueles que não andam segundo a verdade, porque conhecendo a verdade vai libertar. Porque para a liberdade é que eu disse que vocês são livres. Glória a Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A minha paz não é a paz que o mundo dá. A minha paz é plena. O meu amor é verdadeiro. Glória a Deus. E Jesus foi bem claro, estou com vocês todos os dias até o fim. Aleluia, Jesus. Se Ele é por nós, não tem ninguém contra nós. Agindo Ele, ninguém vai impedir. Aleluia, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Aleluia. Se nós oramos, declaramos, vai acontecer, porque o poder dele está em nós. Ele diz, olha, quando vocês falarem, vocês não falam o que vocês querem. Vocês falam o que eu estou querendo para vocês. Quando aquele Bartimeu disse, Jesus, ele disse, o que tu queres que eu te faça? Ele falou, Jesus, eu quero ver. Jesus falou, já era o meu querer que tu visse. Eu só queria que tu falasse o que tu queria. Porque eu estou muito além do que tu pede ou pensa. Eu só não te curo a cegueira física, mas é cegueira espiritual. Para que tu venha reinar em vida em perfeita vitória, conhecendo a verdade, que a verdade vai te libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Amém, Senhor. Por isso que Jesus nos chamou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Aleluia. Para ser santo e irrepreensível em sua presença. Glória a Deus. Deus por santo. Isso que somos escolhidos de Deus, chamados para o seu louvor. E badeia cheia de canto e amas. Por isso que nós temos que andar por fé e não por vista. É por fé para que seja segundo a vontade de Deus. Por isso que Ele nos deu esse louvor. Rebaixi de canto amas. É por fé para que seja segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor nos escolheu. Santo, santo.
nos chamou, Então, nos capacitando cada dia mais. Aleluia, nos capacitou. Jesus. Sim, Deus. Agradecemos. Erebadavasu de cantrialabás. Aleluia, Jesus. E diz que somos mulheres de fé. Santo, 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 santo. Pedemanayasti delebalabassuri de cantaramas. Porque ele disse, se vocês tiverem fé, Aleluia. vocês não vão andar por vista. Deus santo. Deus de poder. Porque vocês vão crer no que não vê. Porque o que vê é temporal, vai passar. O que não vê é que é eterno. Glória a Deus. Ai, Por isso que ele diz, o meu justo pela sua fé viverá. É crendo no que está escrito. é Deus. Glórias, glórias. Eita, Jonas. A palavra se cumpre nas nossas vidas. Eita, Jonas. Nós somos boca de Deus aqui na terra. Amém. Porque nós falamos, mas quem fala é Ele através de nós. Eita, Jonas. Ele diz, eu sou espírito, eu preciso de um corpo, Nelminha. E eu contigo, nós somos um. Porque nós somos um em Cristo. Ele habita em nós e nosso espírito com o espírito dele se conecta. E ele diz que nós somos um. Nós somos um. Hanayasi de Cantarabás. Aleluias. Glórias.